Olá, boa tarde a todos. Confesso que é uma primeira vez, né? Pela primeira vez nós vamos dar uma palestra no formato virtual, em vídeo, né? Nunca foi necessário fazê-lo, né? Então eu acho importante deixar claro que é uma primeira vez para nós. E assim, sendo uma primeira vez, eu peço a compreensão de todos, né? O apoio de vocês, para que a gente consiga, ao longo desse tempo que a gente vai conversar, ter um pouquinho de entendimento, né? Com as dificuldades da expressão, da dificuldade do entendimento mútuo, né? Que a gente tem muito mais fácil quando a gente conversa em pessoa. E depois, conforme a Lenira me orientou, né? Vai abrir para as perguntas. Então, quando vocês tiverem dúvida, quando vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem perguntar posteriormente, tá? Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o papel dos pais, né? Sobre a responsabilidade espiritual que os pais têm, né? E eu acho que é importante a gente não dar só foco na responsabilidade, a gente pode dar um pouco mais de foco também nas escolhas, que eu acho muito importante, né? Então as escolhas, elas são escolhas que são feitas desde o momento prévio do reencarne, né? Então antes da gente reencarnar, o pai e a mãe, separadamente, né, cada um dentro do seu plano reencarnatório, preparam a sua encarnação e depois, em conjunto, os dois se reúnem e preparam o plano reencarnatório para os filhos, né? Então eu acho importante a gente sempre mencionar e deixar claro isso, né? Que os pais, eles escolheram ter os filhos, né? Então foi uma escolha e os filhos também entraram em acordo nesse momento. Então, os pais aceitam receber os filhos e os filhos aceitam aqueles pais que lhes são designados, né? Claro que a gente está falando isso num, num enfoque, né, de uma reencarnação normal, na qual os espíritos podem e têm o livre-arbítrio e têm o mérito para poder escolher, né? Porque existem casos de reencarnações que os espíritos não têm muita escolha, né? E isso é um outro tipo de reencarnação, sem muito planejamento, muito mais baseado na lei do karma do que nas próprias escolhas, né, do indivíduo, como a gente está conversando. Então, numa naturalidade, numa normalidade, o espírito ele realmente vai reencarnar dentro desse contexto que nós estamos colocando, né? Então, o pai e a mãe aceitam receber aquele filho, né? E o filho aceita aqueles pais, tá? E por necessidades que aí vão variar de acordo com o quadro kármico desses três indivíduos, né? Eu gosto de mencionar sempre a questão da escolha. Então, foi uma escolha livre e orientada dos três. O pai e a mãe decidiram aceitar aquele filho, tá? Isso numa condição de normalidade. Quando a gente vai sair da normalidade, a gente vai ter o quê? Aqueles reencarnes que não são programados, ou seja, situações excepcionais nas quais ocorre o reencarne de um espírito, né? E que aquilo não era programado nem para o pai e nem para a mãe, né? Esse caso de programação, esse caso de escapar da programação, ele é muito bem descrito num dos livros do André Luiz, quando ocorre a necessidade, né, de um renascimento de um espírito num corpo que já foi preparado numa relação, né, da mãe, e esse espírito ele acaba indicado sem muita escolha, porque ele tinha necessidade de reencarnar e sem mérito para escolher, né? E ele acaba indicado para aquele corpo, para aquele espírito, né, para aquele reencarne de maneira compulsória, tá? Então, só para ilustrar que existe sim a questão compulsória do reencarne compulsório, né? Quando ocorre a relação e não está dentro de um plano, não está dentro do planejado, né? Só que assim, isso não implica, né, que as coisas acontecem fora da vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela é soberana, e se aquilo aconteceu, é importante deixar claro que alguém vai aprender alguma coisa com aquilo. Aquilo vai ser um aprendizado para alguém, né? Então, à medida que a gente
percebe isso, a gente vai deixando alguns momentos, alguns pensamentos para trás. Por exemplo, né, que é muito comum a gente falar mal em relação, a gente ouve, né, propostas, opiniões ruins em relação ao casamento, em relação a ter filhos. Por quê? Porque eles tolhem a nossa liberdade, tá? Mas aí eu recoloco isso, né? Eu recoloco isso no rol das escolhas. Então é importante ficar claro que ter filhos, né, é uma escolha, casar-se é uma escolha, né? E essas escolhas elas são feitas no plano espiritual, né, na hora de preparar o plano reencarnatório, e depois são feitas novamente aqui na Terra com a nossa consciência muito mais embotada, a nossa consciência muito mais limitada por causa da carne, porque nós estamos reencarnados, né? Então eu acho importante deixar claro isso. As nossas escolhas, elas são feitas tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra, tá? E essas escolhas são livres e conscientes, né? Apesar de a nossa consciência estar um pouco embaçada aqui na Terra, um pouco limitada pela carne, nós não podemos esquecer que são compromissos assumidos no plano espiritual, né? Então o fato da gente reclamar, da gente se queixar do casamento ou dos filhos, né, da dificuldade que são as duas necessidades, é importante deixar claro que sempre são escolhas feitas, né? E essas escolhas elas devem ser muito mais que a gente ficar insistindo na questão da responsabilidade, né? Insistir na questão do fruto de uma escolha, de uma reação a uma ação que foi tomada, né? Então eu acho que é muito importante isso, porque a gente começa a enfocar a questão da paternidade e da maternidade de um ponto de vista de escolha. Foi uma escolha que foi feita. Não é uma obrigação social que eu tenho que cumprir, não é porque todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer, não é porque é a parte, não é porque é a parte integrante natural da reencarnação de ninguém. Né? Lembrar que ninguém é obrigado a aceitar para si um plano, um destino que não lhe vá trazer benefícios, tá? Então, se na nossa reencarnação ter um filho não vai trazer nenhum benefício para nós, nem do ponto de vista kármico, nem do ponto de vista de aprendizado, por que a gente aceitaria uma situação dessa? Não faz sentido. Então, eu acho importante isso, né? A gente precisa deixar muito claro a questão de que foi uma escolha e é uma escolha benéfica, mutuamente benéfica, tanto benéfica para os filhos quanto benéfica para os pais. Tendo claro isso, né, que a gente pode conversar em relação à questão de ser benéfico para ambos, né, eu gostaria sempre de deixar muito patente a questão, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar das questões familiares, especificamente num capítulo, mas eu quero insistir na questão do amai os vossos inimigos, né? A gente não tem costume de olhar uma família, né, como um ninho de inimigos, né? A gente tem costume de olhar a família como pessoas que necessariamente se amam, que dividem laços de sangue, né? Mas é importante deixar claro que a família é o maior recurso, né, que a gente pode encontrar na reencarnação terrestre, é o melhor recurso de entendimento, né? É a possibilidade que os espíritos têm de se reencontrar sem armas, dentro de um lar, né? De maneira a compartilharem o amor pela convivência, né? Pela convivência próxima, pelo entendimento mútuo, pela compreensão de cada um, de como cada um pensa, de como cada um se comporta, de como cada um age. Então eu acho muito importante isso, a gente deixar claro que as pessoas que escolhem, né, reencarnar juntas numa família, elas estão se dando uma oportunidade para reatar laços antigos, né? Quer seja laços desfeitos pela inimizade, pelo ódio, quer seja laços desfeitos pelo abandono, pelas escolhas diferentes, né? A família é uma oportunidade de reatar, né? De amar o seu inimigo. E aí, quando a gente começa a entender as dificuldades de viver em família, isso vem em resposta a essa dificuldade, né? Claramente. Porque conviver com os amigos é fácil, né?
E por que a convivência em família é teoricamente obrigatória, né? Nós acabamos convivendo em família de maneira obrigatória. Justamente porque é a oportunidade que a gente tem de se reajustar com os espíritos aos quais nós prejudicamos no passado, certo? Então eu acho importante isso. Eu acho importante deixar claro para vocês, né, que é uma escolha e essa escolha em si traz responsabilidades, né? Se não fosse amplamente benéfica para todos, ninguém tomaria essa escolha, ninguém tomaria essa opção. Então eu acho importante deixar isso claro desde o começo. É importante também deixar claro que o pai e a mãe eles têm os seus papéis, né? Então assim, cada um do pai e a mãe tem o seu papel dentro do casal, mas não que eles tenham tarefas demarcadas, né, dentro da família, que eles têm tarefas demarcadas, ou seja, o pai é aquele que vai prover o sustento financeiro da família e a mãe é aquela que vai prover o cuidado, o sustento emocional, afetivo. Na verdade, esses papéis eles são papéis que se complementam. Cada um, né? Cada pai, cada mãe vai desenvolver aquele papel que mais lhe aprovém, né? Que aquele que mais lhe é agradável, mas também tem que estar ciente que os outros papéis também têm que ser desempenhados, né? Então, assim, é importante o papel do incentivo, é importante o papel da afetividade, é importante o papel do cuidado, é importante cada papel desses na questão do genitor, então do pai ou da mãe, não importa o gênero. Né? Essa questão de gênero é muito. A gente tem vivenciado muitas polêmicas em relação a essa questão de gênero. Né? Então a gente tem a questão do feminismo, a questão do homem que é ruim, e essa ótica, né? Ela está sendo aos poucos, ela vai sendo imposta, né? E a gente tem que entender que justamente isso é simplesmente é um, uma resposta a anos de opressão que as mulheres sofreram. Então esse é um movimento de resposta, né? Mas que, se levado ao extremo, também é um equívoco, né? Então, tanto quanto a opressão das mulheres é um equívoco e foi um equívoco desde sempre, né? O momento de reverter isso, ou seja, de oprimir os homens, também é um outro equívoco que a gente não deve dar margem a isso, né? Então você não deve trocar um domínio dos homens pelo domínio das mulheres. Você simplesmente deve cada um desempenhar o seu papel, como eu disse no início, né? Então é importante deixar claro isso, né? Que o papel de cada um ele não precisa ser um papel demarcado, como se fosse um papel de uma peça de teatro, onde cada um tem a sua função e está limitado e fixo àquilo. Né? O pai pode sim ter um desempenho de um papel, de uma tarefa dentro da emotividade, dentro da afetividade, né? E a mãe também pode ter o seu papel na questão da provedora, na questão de papéis que são vistos como masculinos, né? Como incentivadora, como provedora no sentido financeiro. Não tem diferença nenhuma, não tem problema nenhum, né? Então, assim, essa questão muito arraigada na cultura, né? Nossa cultura, que a mãe cuida, a mãe lava, a mãe passa, a mãe arruma a casa, isso é fruto de outras épocas, né? Hoje, no momento em que a gente vive, essa divisão de tarefas ela não faz mais nenhum sentido, né? Existem muitos exemplos, né, de mães que têm um papel teoricamente masculino e o pai com um papel feminino, e isso não é verdade, né? Porque eu digo exatamente isso, é teoricamente, né? Então, cuidar da casa não é uma tarefa feminina, né? Trabalhar na afetividade, na emoção, no amor, no cuidado, não é uma tarefa simplesmente feminina. É uma tarefa que os dois têm que desempenhar, os dois devem trabalhar, né? Então cada um tem que trabalhar naqueles aspectos que ele sabe que são deficitários no trabalho dele, né? No papel dele como pai. Então o pai que sabe que não consegue demonstrar afetividade vai trabalhar isso. A mãe que também não sabe se impor na questão da obediência, na questão da disciplina, na questão do colocar uma rédea, né, de colocar um comportamento, de colocar um rumo, né, para o comportamento do filho, também vai trabalhar isso, né, vai trabalhar essa firmeza, essa doçura, mas com firmeza, né, temperar os dois, né. Então essa questão da complementação é muito importante, né.
E assim, eu acho também importante deixar claro que cada um tem um papel decisivo na questão de que os dois são necessários, tá? Não é possível você substituir uma pessoa, substituir os dois, tá? É um papel muito, é um trabalho muito grande para uma pessoa só. Existem condições em que realmente acaba sendo um pai ou uma mãe na falta do outro por N motivos, ele acaba tendo os dois papéis. Mas é muito importante que eles sejam desempenhados por duas pessoas também, né? Uma vez que elas se combinaram, né? Elas entraram em acordo em relação a isso, assumiram essa responsabilidade, então não é justo que ninguém se furte a isso, né? Claro, pode acontecer no caso da morte, pode acontecer em casos excepcionais, e sim, aí o ente que fica, né? O cônjuge que fica, ele vai ser responsável, né? por, por manter aquela família. Mas, salvo esses casos, né, é importante essa visão de que se for um compromisso assumido em dupla, né, não é possível você obrigar isso, uma coisa muito cultural também, né, obrigar só a mãe a assumir esse papel e o pai tem um papel secundário, ele pode ir embora a hora que ele quiser, porque ele não é necessário, porque não é o núcleo da família. Né? Nós vamos entender exatamente isso, então, que a família é uma coisa, uma instituição que ela é composta pelos dois. Né? A gente não vai também ter aquela visão, e aí começa, né? A gente ter aquela visão de que família é pai, mãe e filho. Né? Eu acho que a gente já passou desse momento e a gente tem que entender que existem figuras, né, de apoio aos filhos. Isso é importante. Né? Não importa o gênero, não importa o sexo. Apoio. Né? E aí eu acho importante ter essa visão também, né? Que a gente acaba se libertando de certos preconceitos, de certas visões e começa a entender, como eu falei lá no começo, né? Que a família é um espaço para o amor, né? É um espaço, é um lugar onde vai acontecer, onde o amor ele vai preponderar, né? Sobre o ódio do passado, né? Então a família vai poder se reconciliar, vai poder se entender, né? E de alguma maneira resgatar os karmas do passado juntos através do amor que o convívio familiar vai trazer. Né? Então eu acho importante também mencionar isso. A família ela supera qualquer dessas limitações tradicionais. Eu acho importante deixar claro isso. Né? Existem famílias que são compostas pelos avós que cuidam dos filhos que foram ou abandonados ou que ficaram sós por causa do falecimento dos pais, e não deixa de ser uma família. Né? Então eu acho interessante também deixar claro isso. Né? É muito comum a gente falar família, papai, mamãe e o filho, ou os filhos. Quem colocou isso? Né? Existem famílias que são compostas de maneira muito diversa, mas o funcionamento dessas famílias ele é perfeito. Ele é como se fosse a família que a gente brinca, né? A família da propaganda de margarina. Né? Então eu acho importante deixar claro tudo isso. Né? É importante, por exemplo, que todos dentro da família participem dos desenvolvimentos, das fases de desenvolvimento dos filhos. Né? Então os filhos, por exemplo, eles vão ter momentos em que eles vão precisar de incentivo, existem momentos que os filhos vão precisar de limites, existem momentos que os filhos vão precisar de amparo, existem momentos que os filhos vão precisar de exemplo, né? E todos podem participar, todos podem dar sua contribuição, cada um à sua maneira. Também não tem receita de bolo para criar filho, não tem receita de bolo para como fazer, né? Se fosse fácil, né, viria um manual de instruções, a gente leria e era só desempenhar ali, jogar com o livro das regras embaixo do braço e pronto. Né? E a gente sabe que na convivência humana nenhuma dessas facilidades acontece. Por quê? Justamente cada situação, cada ser humano é um ser humano. E a gente não tem uma regra para se respeitar, né? Simples, que vale para todos. Cada um vai demandar uma necessidade específica. Existem espíritos que são mais autoconfiantes, então não é necessário trabalhar dentro deles a autoconfiança porque ela já está bem estabelecida. Às vezes é preciso o contrário, ou seja, refrear o egoísmo, o orgulho que pode vir embutido nessa autoconfiança. Né? Então a ideia é
respeitar as características daquele espírito que reencarnou como seu filho, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar esse desenvolvimento que é a responsabilidade que a gente assumiu. Quando a gente assume a responsabilidade de pai, a gente assume a responsabilidade de auxiliar o desenvolvimento daquele espírito durante aquela reencarnação específica, certo? Eu acho que é interessante também mencionar alguns aspectos, né? Por exemplo, alguns defeitos, né, que são muito empregados para os pais atuais, né? Dizer que os pais são acomodados, que os pais são ausentes, ou seja, ficam no celular eternamente, os pais são omissos, os pais são agressivos, mas isso reflete simplesmente a variedade de comportamento de todos os seres humanos que nós somos, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que cada dinâmica, cada núcleo familiar, ele tem uma dinâmica muito própria, muito particular, né, que é derivada dos aspectos particulares de cada um dos indivíduos que está lá dentro, né? Então, eu acho importante deixar muito claro isso, né? Uma família, ela vai funcionar de acordo com as características dos que estão lá dentro, né? Então, assim, as críticas que são feitas de maneira generalista, né? Por exemplo, os pais que não saem dos celulares. Por que será que eles não saem do celular? O que eles estão fazendo? Eles estão fugindo da responsabilidade? Eles estão se vendo oprimidos pelas escolhas que fizeram, né? É muito comum a gente ver meme ou essas piadas, né, que são feitas com relação à família, né? É muito interessante, né? Porque o papel do pai, ele é sempre menosprezado, o papel do pai e da mãe é sempre menosprezado, ele é sempre diminuído, eles são sempre transformados em sofredores, né? Ter filhos é sofrimento? Eu diria que não. Eu diria que é um compromisso que foi assumido e é um trabalho que deve ser desempenhado ao longo da reencarnação. Então, as dificuldades derivadas, né, de criar filhos, elas são dificuldades calculadas que foram planejadas ao longo tanto do plano reencarnatório quanto da própria encarnação. Então, por exemplo, hoje a gente vê, né, os pais que não né, nesse momento específico com o qual nós estamos vivendo, que os pais estão sendo obrigados a conviver com os filhos por 24 horas ao dia, né, que não era um hábito, porque todos tinham suas programações, todos iam às escolas, às creches. É interessante por quê? Porque isso vai mostrar o quê? Que cada um de nós não que se furtava a esse papel, mas que não tem a dimensão da dificuldade que é viver com o espírito em formação 24 horas por dia. A gente não era obrigado a conviver com ninguém 24 horas por dia, né? Nosso dia era todo separado em horários, então eu tinha lá minhas 8 horas de trabalho, no qual eu me deslocava fisicamente, mais o período de deslocamento. Então eu tinha momentos nos quais eu não tinha que conviver, né, com os indivíduos. E esse convívio ele passa a ser mais complicado quando ele é um convívio forçado, né, por mais tempo, pelo tempo todo, aliás, né? Então eu acho interessante isso, né? A gente não estava acostumado a criar o próprio filho. Metade do tempo, quase metade do dia, eles passavam em outras tarefas, né? E a gente estava aproveitando o mínimo do tempo, né? E aí essa é aquela queixa que a gente ouvia muitas vezes, né? Do tipo, eu não vi meus filhos crescerem, porque eu estava ocupado, porque eu estava prestando atenção no sustento físico. Então a gente está tendo uma oportunidade de refletir sobre isso, né? De o quanto eu conheço do meu filho, o quanto eu convivo com ele, o quanto eu convivi com ele até hoje, e o quanto eu sou capaz de conviver com ele pelas 24 horas do dia. 24 não, porque a gente descansa 8, né? Mas dos outros 2/3 do dia, se eu sou capaz de conviver, né? E isso é importante a gente deixar claro. Então, o excesso de energia deles, por exemplo, como é que a gente controla, como é que a gente resolve? A gente cria tarefas, a gente põe eles para trabalhar com a gente dentro de casa, as tarefas que são importantes que sejam feitas, né? A limpeza, todas as tarefas relacionadas à alimentação. Então, a gente pode dividir essas tarefas, a gente pode colocar um pouco dentro da idade, né, e da capacidade de cada um e também das preferências, né? Existem crianças e depois adultos também que não têm afinidade nenhuma por determinadas tarefas. Então a gente não pode necessariamente, para melhorar a convivência, obrigá-los a assumir certas coisas.
Existem tarefas que são adequadas para crianças menores, existem tarefas que não são adequadas. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa clareza para conseguir também atender às necessidades de cada um, né? Ah, ninguém vai querer lavar o banheiro. Ótimo. Então aí sim, pode ser uma tarefa que vai ser feita ah, de maneira escalonada, né? Cada dia fica um responsável. Para que a gente entenda, né, como é que essa dinâmica de divisão de tarefas, de uma coisa não muito hierárquica, né, não um comando, eu mando e você obedece, mas que seja mostrada a necessidade das tarefas, por que, que é necessário limpar, por que, que é necessário lavar, por que, que é necessário arrumar, né? E isso é importante, a questão do entender a necessidade da criança, né? Ah, eu acho interessante, né? Porque ao longo dos últimos anos, a cultura da nossa sociedade acabou afastando os pais dos filhos, né? E aí perdeu-se um pouco dessa capacidade de conviver com eles por longos períodos, né? Por exemplo, o período que eles estavam sempre, os períodos, né, das crianças em férias, era sempre um período observado como de sofrimento para os pais que eram obrigados a entreter os filhos. Entreter de que maneira? Então a escola é um entretenimento? Não. Na escola ele tem as tarefas ligadas ao aprendizado. Quando ele está em férias, ele também pode ter as tarefas do aprendizado e do dia a dia para manter a convivência sadia, uma convivência legal, uma convivência importante, que é para quê? Justamente, de novo, como eu falei lá no começo, para que os indivíduos da família eles possam se compreender, se entender, se aceitar e, eventualmente, se todo esse processo der muito bem, der muito certo, se amar, né? Se amar cada vez mais e esse amor crescer. Tá certo? Eu agradeço a todos. Muito obrigado pela compreensão de vocês, pela paciência. E para qualquer dúvida, né, como a Lenira me informou, a gente vai estar à disposição de vocês para responder qualquer dúvida, tá? Então, graças a Deus, muito obrigado a todos.